Eu Pronto. mexo nele, assim, quando Outra quiser. coisa, primo, você pode divulgar isso para quem você quiser, viu? Para mim é um Ah, que prazer. bom, que Pode bom, espalhar para quem você quiser. que bom. Para mim também. Essa mudança maluca aconteceu comigo nesse ano de querer buscar os antepassados. Que bom que aconteceu. Foi no primeiro dia do ano, no primeiro dia útil do ano, eu sentei aqui no computador exatamente como eu estou agora. Eu falei, beleza, começou o ano, o que que eu vou fazer? Me veio uma vontade louca de buscar. Aí em 10 minutos eu já tinha achado tudo. Quase, eu já tinha Sei. achado muita gente. Que Aí eu, bom. eu vi que você conversou com meu pai, acho que foi na pandemia, um pouquinho depois. E Eu conversei algumas vezes, sim. é aí ele bateu uma foto do livro, né, e me mandou os pedaços. Aí eu Ah, não sei se foi você que bateu a foto e mandou para ele, ou se ele que bateu a foto e me mandou. esse livro que você fala é um que chama Vivi, Vive, Viverei, é esse? Eu acho que é porque eu já cacei na internet, mas ele não me mandou o título, ele só me mandou as páginas que tava, que vou até abrir uma aqui. Ele só me mandou as páginas onde tem os Murad, aí fala de Mariam, de Salim Murad, aí fala a cidade, aí diz um texto assim, vê se é você. Essa era a minha irmã mais velha de minha avó paterna, Era a irmã mais e era velha, é. irmã apenas por parte de pai. Só. Que a mãe era da família Um e a filha Isso. da família de Gadben. É. Isso. Aí eu fui estudando essas. Ele me mandou mais 6 ou 7 fotos e eu fui fazendo os links. Esse texto é desse seu livro, né? É. É. Então, é esse mesmo que você falou que não tem outro, que já acabou. Não, e outra coisa, primo, eu olho lá ponho livro de Felipe Ganan lá no Google para ver se tem algum vendendo. Esse eu nunca vi, eu vi uma vez. Eu Tem fiz 7 isso. títulos lá, mas tem 3 que não tem lá. Isso, eu procurei lá também, não Não achei, porque tem. senão eu já teria comprado. Eu falei, vou Tem, comprar. E aí tem. não arrumei nada. Mas eu te falo tudo que está lá, que você quiser saber. Outra coisa, Isso. fotos também, é que eu não tenho paciência para procurar, porque eu já pus muita foto no Facebook, mas eu tenho foto que tem a minha bisavó com a enteada dela, de quem você descende, e com todos os filhos dela. Só que eu não tenho saco para procurar. Se você tiver saco, Ah, vai na minha página, tem milhares de não, fotos de lá, rurais, lá na tudo. sua página eu já procurei algumas coisas. Não fui em tudo, mas eu já procurei bastante coisa e vi muita coisa Sei. legal. Você já foi lá, né? Em Fáquia. Fui no Fáquia. Líbano 14 vezes. Caramba, que legal. Mas tu foi lá na cidadezinha lá? Fui, um monte de vezes. Tem um monte que são meus amigos no Facebook, no WhatsApp. Porra, que legal. Porque O é uma interessante emoção. é que eles falam em francês comigo, eu entendo um pouco de árabe, achando que eu não vou saber árabe. Aí eu respondo no nosso alfabeto em árabe. Ah, eles fazem a tradução pro. A Eles falam em compreensão é pro francês. francês. Aí eu respondo no nosso alfabeto em árabe. Caramba, então é difícil, hein? Dá para aprender coisa pra caramba lá. Dá. Caramba! Mas você se sentiu bem lá? Se sentiu Nos bem? Tu foi lá? primeiros tempos, primo, ainda tinha mais primo do papai em primeiro grau que lembravam dele. Então tratava muito melhor. Agora tem netos dos primos, Ah, bisnetos do ninguém te primo, aí não conhece. é mais igual. Ah, ninguém te conhece, é verdade. Eu também, se eu fosse lá, não ia conhecer Eles ninguém. iam se tratar bem, mas não Hum. igual tratavam antigamente. Isso mudou. Muita coisa mudou no Líbano, primo. Não fala mais francês, não come mais carne de carneiro, não usa mais roupa de árabe. O charuto de folha de uva virou frio, com limão e azeite. Eu nunca vi isso. O charuto de folha de uva, para mim, é quente, não é frio com limão e azeite. Tá mudando tudo mesmo. É, Aquele lugar ali não tá legal. Tá uma não, bagunça ali. é, é. Tem um rapaz aqui do lado que tem uma loja árabe que se Ah, chama. Como é que é o nome? Ah, esqueci.
aqui do lado, eu converso com ele, é o Ahmed. Aí outro dia eu Ah, perguntei para ele, aí, como é que vai, Ahmed? Tudo bem aí? Aí ele, não, tá tudo bem não, porque esse novo governo que entrou ali na Síria, que ele é da Síria, ali do lado, né? é, O novo governo que entrou tá caçando o pessoal da linhagem religiosa dele lá exatamente. É. e tá apertando todo mundo e tá pegando todo mundo assim, isso que ele me contou, né? Aí porque ele estava meio esperançoso que ia melhorar alguma coisa, há 3 meses atrás. Sei. Mas não Aí agora, melhorou, não. não. Exatamente isso. Não, não melhorou. Ele é Aí qual o sobrenome? ó, peraí, eu vou lembrar. Arbet. Não, eu não sei o sobrenome dele. Ele é Ah, o você não sabe. Ahmed. O sobrenome dele eu não Ahmed, sei. ele é muçulmano, né? Ele é muçulmano É, porque Ahmed a gente sabe que é muçulmano. e ele mora numa cidade da Síria, mas é lá no litoral, é lá perto do. Então é subindo do Líbano mais para cima. Tá, entendi. Aí tá me contando que lá tava pegando criança, assim, e os Isso. familiares dele contando as histórias para ele. E deixa eu É. botar meu telefone para carregar aqui. Mas ali tá muito difícil. Mas mesmo assim eu fiquei com vontade de fazer a minha cidadania, porque com essa minha busca aí sobre os Murad, acabou que eu deixei meu cadastro no, no consulado. E aí, 2, 3 dias, o rapaz me falou comigo lá do consulado. Ah, o senhor quer o Murad? Aí eu falei, pela sua informação, da cidade de Fáquira. Ah, Aí ele fez a conexão. Tá bom, eu vou conversar lá com o Líbano para ver se seu Amin que veio daqui, seu Amin Murad, a mim. Ah, ver se ele realmente é quem ele é. Aí o Líbano respondeu positivamente, falou: oh, é esse aqui mesmo, seu Amin daqui, Amin Salim Murad. já primo do meu pai. Olha que interessante. É, Eu quero saber todas as histórias. Um dia eu vou escrever um romance gigantesco com os personagens verdadeiros. Vou botar o mesmo nome das pessoas. Se sei. não der, se não der nenhum problema, É, vou tentar, sabe, puxar lá para trás, sei. ver. Pô, fica até arrepiado agora. Isso eu vou fazer. Por isso que eu acho que eu devo conversar mais contigo. Deixa eu te falar sobre a cidadania. Deu um trabalho desgraçado. Eu tinha passaporte do meu pai quando veio, passagem, tudo. Enquanto eu não fui lá e arrumei uma certidão de batismo dele, não me deram a cidadania. Não sei se agora está mais fácil. O rapaz que me ligou, ele falou o seguinte: ó, meu filho, esse ano e no ano passado tem um projeto do Líbano que está facilitando essa cidadania. Então é Ah, tudo gratuito até novembro desse ano agora. Até sei, novembro você resolve isso, meu filho, porque depois de novembro vai voltar tudo como era antes. Eles vão ter que pagar entendi. os caminhos todos. Falei, agora não. Sei, Então você faz. Aí eu meio que me empolguei e falei, ah, beleza, eu vou fazer. Só que aí sei. eu consegui a certidão de óbito do seu Amin agora, semana passada. Coisa que está o mais difícil para mim. Ah, não, e tem uma coisa que é mais difícil, que eu ainda não consegui, porque o seu Amin, e junto com a dona Sada, que era Sada Murad, eles vieram juntos. Eles vieram juntos. Ele era irmão dessa aí que você descende dela. Isso, aí Não é tem isso? a Marianne, que é irmã da sua avó. Não é É, isso? é. A Marianne casou com Salim. Casou. E aí eles tiveram o Amin. Isso. Papai sempre falava no Amin. Isso. Ele era um cara legal. Ele era como ele era, eu não faço ideia, não sei. Não Essas sei. informações. Não sei. Então, Nunca vi, não sei nada. olha que legal. Você tem fotos dessa época? Fotos do Amin eu não tenho. Eu tenho muita foto, inclusive da minha bisavó, Da com sua com bisavó? essa Mariam de quem você descende, que era enteada dela, e os outros filhos. Está lá no Facebook. Ah, então beleza, eu vou me Ah, divertir hoje mais tarde. eu tenho foto, nós temos que fazer a conta ainda. O meu bisavô era Neme Murad.
Ele deve ser seu pentavô, alguma coisa assim. Isso, eu tenho a planilha aqui que o rapaz botou lá no grupo. Beleza, eu consigo pesquisar. O grupo do Facebook, que você participa também, né? Da família Murad? Isso. Eu nunca mais entrei lá, não. Então, lá tem o rapaz que escreveu, que botou a planilha lá, que a planilha ficou muito boa. Peraí, como é que é o nome dele? É o Jean-Rémy Murad. Ah, é um francês, ele é muito bonzinho. Um Muito francês. bonzinho. Ele botou lá no Facebook, na parte de links, tem essa planilha que tem explicando tudo bonitinho. Tudo bonitinho, só que a linhagem dos homens. E Né? ele não descende desse Neme Murad. Nós descendemos. Ele descende de um irmão do Neme Murad. Ele é por outro caminho, exatamente. É isso. Exatamente. Aí, aí eu descobri também que o Amin, ele veio aqui para o Brasil, casado não, namorando, né? Ele e a gatinha. Veio a Sada Murad, é minha bisavó. Só que a Sada Murad, ela virou Sada Murad. Ela era Sada Mohalem. Isso tudo é parente dos Murad. Isso é da mesma cidade lá. Da E mesma tudo cidade. descende dos Farás, que são a família da minha mãe. É tudo misturado. Isso, mas os dois são daquela cidade lá. São da mesma cidade. Está cheio dessa família Moalen aqui perto de São Lourenço. São Lourenço não tem, mas perto tem Itajubá, Cristina. Isso tem muito Moalen. Isso, aí eles chegaram no Brasil de navio, os dois juntos. Aí eu já tenho uma dúvida sobre o ano que eles vieram. Eu não sei, porque pelo que estava escrito no outro livro, ou pelo que você escreveu no Facebook, o Ádia veio depois. O Adia era irmã da Mari, era minha avó, era uma das mais novas. Por isso que você está um monte de gerações abaixo de mim. Porque você descende de uma que era muito mais velha, acho que 20 anos mais velha. Beleza, mas eu estou conseguindo compreender aqui na minha cabeça a árvore. Eu estou conseguindo entender. Aí, ela também veio para o Brasil, não é? A minha avó veio, mas ela veio com os filhos, porque o marido já estava aqui há muito tempo. Isso. Ela veio em Contã. Aí eu vi que você escreveu a história do navio, que o navio que ela veio depois afundou. Afundou. Era a Princesa Mafalda, afundou nas costas baianas. Isso. E tinha parente do Papa nesse navio, mas tinha. Ou ia ter, não teve, alguma coisa assim. Aí eu estou tentando encaixar as peças, porque eu não sei que ano que ela veio, não sei que ano que ninguém veio. Mas no consulado tem isso, primo. Eu tenho que ir lá. Isso naquelas dicas da internet eu não consegui achar. Depois eu vou lá, vou ter que ir lá. Alguma hora eu vou. Mas aí, por exemplo, se eu soubesse, olha que interessante que eu consigo achar daqui de casa. Se eu soubesse o ano, se eu soubesse o nome do navio, então aí fica mole. Eu consigo achar no Arquivo Nacional aqui. Consegue. O arquivo, o que o cara escreveu à mão com o nome das pessoas que chegaram, de onde elas vieram. Aí eu fiquei procurando aqui, mas são muitos navios e eu não tenho a data precisa. Aí eu fiquei meio voando um pouco no espaço. Mas isso é só pela curiosidade. Sei. Né? Mas aí eu vou chegar lá alguma hora. Aí eu colher essas informações, eu gostaria de tentar saber. Eu acho que no seu Facebook, com as dicas que você deu, foi que eu fui chegando lá perto, porque eu fui lendo uma postagem, outra postagem, aí eu ia, rapaz, essa cidade, eu ia lá ver. Acabou que agora, se me deixar solto lá naquela cidade, eu sei andar sozinho, já vi tanto aquela cidade aqui no mapa. É sério. Também é tão pequeno que não vai ser difícil. Pequeno. Não, mas eu já sei, eu sou um pouco do meu pai, eu peguei um pouco a coisa militar do meu pai. Sei.
de saber onde está, de saber andar no mapa, de enxergar de cima e saber interpretar na O hora que você está contrário andando. de mim, porque eu não sirvo, eu não tenho memória visual Ah, nenhum. eu já sei, hoje aqui, se me derem uma moto e ali eu ando tudo aquilo ali. Bom, Impressionante. isso é perigoso, mas aí o que eu ia. Ei, Que eu ia. Mas aí olha só a história, primo. Chegaram os dois aqui no Porto do Rio, chegaram no Porto do Rio. isso. Aí tem eles foram para Lavras, que isso é Tem. o que o meu avô conta, que eles foram para Lavras, mas eu É. não sei se eles foram direto ou se eles foram morando em outros lugares antes de chegar em Lavras. Eu não sei esse mecanismo, ou se já tinha um direcionamento, ó, pessoal, o árabe aqui vai ter a colônia tal, vai lá, eu não sei como era. E aí, o meu avô Salim nasceu, teoricamente, em Lavras. Ah. Mas quando eu procuro o documento dele no cartório de Lavras, eu não acho. É o Luminárias. Perto de Luminárias. Lavras. Esse povo morava em Luminárias. Pode ser, então. Perto de Lavras. Essa Porque, Mariam tinha 3 filhos. Pelo que eu entendi, um era o Amin, que ficou, os descendentes ficaram mais no Rio, outro era o Adia, que ficou em Curitiba, e a outra lá, que ficou em Luminárias. Deve ser os seus, no começo, acho que estava tudo em Luminárias. pô, beleza, e lá deve ter um cartóriozinho lá. E E aí, antigo, mais antigo do que o de Lavras. isso, então vou perguntar lá. Porque o pessoal do cartório de Lavras me atendeu muito bem, o rapaz educado me ajudou ali. Mas como é um nome muito específico, se o cara não achou ali, é porque, pô, não tá, né? O Com rapaz, certeza está em Luminárias. Com beleza. certeza. Beleza, porque aí isso seria a peça final com a certidão de nascimento É, do seu Salim, que é meu avô, que eu exatamente. conheci, muito gente boa, é bonito, forte, Você conheceu o Salim? muito, até Que minha bom, adolescência. que Conheci bom que você muito. conheceu. Ele tinha um humor legal, assim, sabe, um humor suave. Ele fazia uns barulhos árabes que ele aprendeu com a mim, uns barulhos Sei, quando brincava com os netos, assim, eles faziam uns barulhos, sabe aquele velho árabe, aquelas, sei. muito legal, cara. E ele era gentil. Ele deu um mole com o jogo de cavalos, perdeu um dinheiro no jogo de cavalos. Ah, libanês adora jogar. Meu avô também tem uma história triste, viu? Deu mole, deu mole, mas beleza, ficou vivo. E aí ele teve meu pai e mais três. E aí, como meu pai foi da Marinha, ele conseguiu sustentar a situação do meu avô Salim até ele Sei, ficar velho numa boa e se deu bem, deu tudo certo. sei. Mas o meu avô Salim não tinha documento. Aí por isso Não? que eu tenho que caçar. Ele vivia uma vida que ele não. Ele deixou para lá, eu Mas não acho. tinha certidão de nascimento, nada. Não, quando ele serviu a polícia militar em Lavras, só depois que ele veio para cá. Nessa Ah, passagem, o meu pai me contou uma história que é o seguinte, que ele contou, né? Que o seu Salim, em Lavras, adolescente, acho que ele tinha 17 anos, aí ele queria ah, se alistar na polícia militar, e aí só podia com 18. Aí disse que ele ah, falsificou o documento para poder se ah, alistar. Aí nessa, eu não sei se ele se enrolou de uma forma que invalidou o documento verdadeiro, sabe? Eu não sei, alguma coisa sei, aconteceu sei. que aí ele aqui no Rio ficou sem documento. Tanto que o documento que ele tinha aqui do Rio era da Marinha, era uma carteira de identidade da Marinha, mas o meu pai só conseguiu fazer essa identidade da Marinha porque na certidão de nascimento do meu pai tem lá todo mundo, o Salim, com a Ah, esposa, tem o seu Amin, com a dona Sada. sei.
A certidão de nascimento do meu pai foi a chave de tudo. Se não tivesse essa certidão, eu não ia nem saber quem era o Amin e eu nunca ia te encontrar. Sei. Nunca ia te encontrar. Interessante isso. Que legal, mas quando você volta e isso, essa minha pesquisa mexeu uma energia maluca aqui, porque tu começa a revirar os antepassados, né? É mó barato. Isso vai me fazer ir aí uma hora. Eu tenho Que primos ali em bom. Itamonte. Então eu consigo Ah, tem, visitá-los. mas do lado Murad? Não, do Ah, lado da Viana, que é o lado da minha outra tá. avó. Entendi. Eles se mudaram, tem 20 anos que eles se mudaram para Itamonte. Mas aqui é para ser fazendeiro? Para ser velho fazendeiro, ficar velho em Itamonte, ficar velho no mato, porque eles eram daqui do Rio, da Tijuca Sei, aqui. Aí cansaram, falaram, não, vou. Porque eles também, né? A gente passou a vida inteira passando por Itamonte, porque tinha que ir em Lambari. A gente era vocês do iam Rio, veranear em Lambari, é isso? sempre, Sei, sempre. Eles também. E a gente já conhecia Itamonte, era sempre a pausa do café da viagem, era ali, Itamonte, tomava o café em Itamonte, depois seguia para Lambari. sei. Então, foi um lugar que eles resolveram lá para. Aí, quer dizer, eu vou fazer isso, te faço uma visita aí, se não for te incomodar também. Não... Ó, você fica liberdade total de falar, ó, não vem não, porque eu não quero, agora não. Não tem problema nenhum comigo, eu não tenho. Ô, primo, quando eu falar para você esse horário pode, é porque realmente pode. Não tem nada para fazer e está vendo televisão agora. Ah, que bom. Não tem problema. Que bom, porque eu espero que você leia também o meu livro, que vai ficar gigantesco e você vai me ajudar a escrever. Tu vai me ajudar a escrever. Eu já falei isso pro meu pai também. Falei, ó, pai, tu tem um monte de história aí que você não conta, ou contou e ela se perdeu, tu vai ter que me contar de novo. Eu quero deixar gravado, aí eu vou fazer assim, igual a gente está fazendo, deixar um vídeo gravado, porque depois eu posso ir lá e se eu esquecer de alguma coisa, eu vou lá e volto. Opa, ele falou isso aqui. Aí Ótimo, vai ficar ótimo, legal. Esse, ótimo. esse seu livro, que tem essas informações que você mandou para a família Murad, você mandou para o meu pai, Ah, você tem um desse aí com você, né? tá aqui na minha frente. Então, esse aí, se não tiver nenhuma saída para essa informação não morrer, se você me autorizar, eu estando aí do seu lado, eu bato foto de toda, eu sei lá, a gente inventa o jeito Tem de problema nenhum, é para um isso que eu jeito. fiz. Inclusive, no começo do livro, eu pus lá naquela parte de prefácio que podia ser copiado, feito não sei o quê, desde que citada a fonte, sem autorização do autor, está escrito lá. Pode fazer o Beleza. que quiser. Não, você vai ver isso tudo sendo feito, que eu vou te mostrando, a gente vai se divertir com isso aí. É mais uma Tá. aventura. Uma aventura que eu te arrumei agora, tá ferrado. Não, mas beleza, eu não vou te incomodar, Não, não. não é, não estou ferrado, não, eu adoro isso. Pô, que bom. Eu tenho uma tia aqui no Rio, que é a irmã da minha mãe, Ah, e, e ela se especializou em genealogia. então Então, ela deve conhecer. Ela é do Colégio de Genealogia? sim, ela conhece todo Então mundo. ela conhece o meu primo Rogério Fará. Pode perguntar se ela conhece. Provavelmente, ela é a Regina Cascão. É Ela, Rogério Fará, ele inclusive já me mandou alguns documentos da família Fará, tá, entendeu? Ele acha e me manda. e aí eu consigo ficar tirando as dúvidas com ela. Então, o que tiver para achar, eu tenho chance de achar, entendeu? Ei, E eu procurei coisas sobre a cidade, né, atualmente lá. Só que ela também é muito pobrezinho, né? é, Lá também tem uma dificuldade. Eu comparo as favelas aqui do Rio, porque aqui do lado a gente tem um monte de favela aqui do lado. ah, Mas dá para você andar. É igual lá. Lá deve ser bem pobrezinho, mas dá para você andar. Você dá, consegue. dá, e outra coisa. Lá não tem insegurança que tem aqui, principalmente por causa de ter muçulmano.
Porque muçulmano, se te pegar roubando, eles cortam a sua mão. Ninguém quer que corte a mão, eles cortam a Isso. mão de quem rouba. Então, e não tem muita ideia, é verdade. É, O perigo é mais quando vem de fora, né? Quando vem pelas montanhas ali, exatamente. né? É. Tá vendo como é que eu estou estudando esse negócio? Estou estudando, daqui a pouco eu vou aprender árabe. Francês, O árabe não é difícil. Eu aprendi árabe, aprendi a escrever, a ler, só que eu não sei traduzir tudo, infelizmente. Só sei traduzir alguma coisa, porque tem o árabe clássico, primo. Nós falamos o árabe caipira, no Líbano, na Síria. O árabe aham, clássico é muito difícil. Então, se eu vou num país que fala árabe clássico, eu não entendo nada. Mas se eu é, vou no Líbano, na Síria, eu entendo. é o caipira mesmo, verdade. É como se fosse daqui. Aqui, se o cara falar muito pro centro-oeste e começar a falar É, rápido, exatamente. fica É, difícil. é. Pô, esses dois bonitões, quando chegaram aqui, o seu Amin e a dona Sada, Ah, ah, eles tiveram 9 filhos. Eles ah. tiveram 9 filhos. Alguns ficaram inláveis. Tem isso no seu livro. Tem, tem. E aí Eu eu fui tenho vendo. contato com alguns que moram em Varginha, assim, tenho. Todo mundo eu quero de alguma forma, na verdade, eu queria homenagear os caras, porque sair de lá para encarar um outro país, isso é muito Não é brabo. fácil, Não, não é isso é fácil. muito brabo mesmo. Aí eu É, fico imaginando por a situação que eles passaram, sabe? Os perigos que é, realmente, porque para tu sair da tua casa e ir, né? é, É porque estava passando um perigo realmente que é. não tinha chance. Aí eu queria rever um pouco dessa parte histórica da época, o que que fez os caras virem embora, né? Ô, Você, primo, tem um livro que talvez te interesse, que tem na estante virtual, é um que eu lancei em 2020, que chama Fênix. Eu misturei um pouco de ficção com a história da família Ganã. Que mais? Eu descrevi todas as viagens que eu fiz para o Líbano. Não tem história da família Murad. Tem não, história mas da é a mesma família coisa. Ganã. Dos É, meus primos, a mesma coisa. é. Esse tem Me lá, sinto chama bem. Fênix. Fênix. Esse tem na Beleza. estante virtual, mas eu acho que eles cobram muito caro. Muito caro. Quando eu vendi, acho que eu vendia por R$ 50. Tem livro Fênix sendo vendido por 100. Eu acho um absurdo. Não, mas isso aí, já que tem assim, eu, eu sou mó hacker da internet. Eu tenho a manha aqui, eu consigo cavar uns buracos para achar as coisas. É. Acho que Como é esse Fênix você vai gostar, mas tem um pouquinho de ficção. beleza. 80% é verdade, o resto eu ficcionei. Então, eu quero fazer uma coisa parecida com isso, uma ideia por aí. Sei. Porque não dá para falar todas as verdades, que às vezes a verdade. Não, não dá. Porque eu fiquei pensando na época, se o. Principalmente se o seu Amin e se a dona Sada, se eles eram pessoas legais. Porque, porque como eu comecei a cavucar, eu falei assim, pô, mesmo que eles não fossem pessoas legais, sei lá, vai que o seu Amin era um bandido lá que fugiu e o cara. Não tem problema, eu perdoo, velho, pelo tudo que ele teve que passar, porque, sabe, a gente vai entrando no negócio e daqui a pouco eu vou estar com a certidão de óbito dele na minha mão, assim. Eu já sei, É, eu só não peguei ainda, né? Essas coisas são muito fortes, assim. Aí vai escrever o livro. Você deve ter sentido isso quando ficou escrevendo o livro. Já claro, pensou? claro. E é legal pra caramba. Eu vou fazer, sabe? É, Eu já tinha acompanhado a minha tia, porque ela fez a genealogia lá dos Viana, do Cascão Viana. E ela mergulhou 1 ano e pouco na genealogia lá dos Viana e se divertiu, ficou louca, né? De diversão pelo sei. negócio, sabe? Se apaixonou. E aí depois ela viajou para Portugal, aí foi para o Nordeste, depois foi para Pernambuco, depois foi para Portugal. Ela achou gente lá de 1200, achou o caminho até 1200 e pouco. E o do Murad, e
e o seu, está mais fácil, já está pronto. Outra coisa, tem a família Fará, da minha mãe, mas também do meu pai, só não é sua, porque você não descende da mesma bisavó minha, você descende de outra, porque ele casou 2 vezes. Mas dessa família Fará, descende do rei Salomão. Eu tenho provas documentais de que descende do rei Salomão. Olha que legal. Eu sinto o seguinte, eu vou falar uma coisa para você, eu não sei se você sente isso. É porque como eu sou um... Como é que eu vou dizer? Eu não posso falar que eu sou muito louco, mas não é isso. Eu consigo ser um pouco abstrato, até você também, para poder escrever um romance ou inventar uma história. Exatamente. Então eu sinto que essa carga que veio com o Murad, que lá atrás é parecida com a carga que veio para você, genética, que a gente tem uma coisa diferente em relação a muita gente que fica ao redor de mim. E eu sinto isso. Claro. E o meu pai também sentia isso, eu sentia isso nele. E isso eu não sei descrever o que é, mas pode ser só uma linhagem diferente genética, mas tudo bem. Você já fez seu DNA? Não, ainda não. Então faz, é a coisa mais gostosa do mundo. Eles te informam, os parentes seus, até o 5º grau, que fizeram no mesmo laboratório, isso é maravilhoso. Então, eu já tinha pensado nisso. Eu imagino o quanto de percentual árabe lá deve ter em mim. Exatamente. Um monte. Porque se os 2 bonitões vieram da mesma cidade, os 2, meu bisavô e minha bisavó, os 2 vieram da mesma cidade, com a mesma carga genética, mergulharam aqui com o português, e aí logo depois veio meu avô e meu pai, eu devo ter 25% de árabe. 25% vou falar é coisa que eu pra lembro. cacete. Eu tenho 98% de Oriente Médio, 98%. Aí, e 24% de judeu. Do mesmo lugar. Claro, o rei Salomão, judeu. Ali um pouquinho mais para baixo. É maravilhoso. Que legal, eu descobri 98, coisas. Primo, eu descobri que a minha mulher seria parenta dos meus filhos sem ser a mãe. Olha que coisa maravilhosa. Que você cruzou com uma É de arrepiar. Você cruzou com a esposa que também era do mesmo caminho. Ela seria parenta dele sem ser a mãe. É maravilhoso isso. Maravilhoso. Então, essa sensação, quando bate dentro de mim, eu acho isso como tipo um superpoder. É uma parada, mas eu não posso contar. Eu acho dentro de mim e falo, pô, isso é muito legal, porque foi um DNA totalmente diferente que voou e mergulhou, e logo aqui atrás, é muito pertinho. Meu pai, meu avô, é ali atrás, cara. Eles falam o caminho do seu DNA, primo, dos últimos 10 mil anos. Onde que seu DNA andou, isso é de arrepiar. Isso é de arrepiar. Eu tô anotando muita coisa aqui que depois eu vou me divertir com esses caminhos aqui, porque essa do DNA, essa minha tia, Regina, da genealogia, ela fez o dela. Ela fez o dela. E ela me contou que tem um percentual alto dela do norte da África e um percentual um pouco mais baixo do Oriente Médio. Então, a linhagem da minha tia, que é irmã da minha mãe, quer dizer, então, a linhagem da minha irmã, a linhagem da minha mãe também já passou por lá, a linhagem da minha mãe. Não tanto como a sua esposa, que aí foi incrível. Que barato esse negócio, cara. Isso eu acho muito legal. E é impossível eu morrer sem escrever um livro sobre isso. E é por isso que eu te busquei aqui para a gente bater esse papo sobre isso. Que é viverei. Viverei. Deixa eu te falar uma coisa, primo. Diga. Estão todos os meus livros na Biblioteca Nacional, eles fazem microfilme para você. É só você ir na Biblioteca Nacional. Então beleza. Já anotei isso aqui também. Então é mais fácil. Beleza.
Beleza, hoje de madrugada eu vou me divertir procurando tudo isso aqui. Ah, que bom. Eu estava me divertindo, mas eu até parei um pouco buscando o nome dos navios e o livro do comandante, escrito à mão, com a caligrafia linda de todos eles. Você chegou a Ah, fazer essas pesquisas de. não, não, não. Eles têm o PDF, é uma foto bem caprichada do livro do comandante, do Que navio que interessante. chegou. Aí tem assim o nome de todo mundo que veio, de onde veio, por onde passou, a nacionalidade e a nacionalidade. E já tem umas coisas interessantes que assim, alguma morte no navio aí, sim ou não? Alguma enfermidade no navio, sim ou não? Ah, Algum nascimento, alguém nasceu, sim ou não? E aí a assinatura do comandante. sei. De todos os navios, esse navio seu, eu procurei também. O que você Ah, citou, porque esse seu o navio do Princesa Mafalda. Princesa Mafalda fez um monte de Esse é o que eles viagem. vieram até a Europa. Porque depois da Europa para cá foi o Júlio César. Então, procurei do Júlio César também. Só que aí eu não vou, não vai dar para achar. Sem uma planilha, não dá para achar. Porque se eu Sei. for, porque, por exemplo, o Júlio César fez essa viagem várias vezes, durante vários anos. Ele E, durou muito tempo, acho que até os é, anos 80 ele existia. como eu não sei o ano, se eu soubesse o ano, aí seria mole. Ah, no ano 1920. Ah, é 1920? Ah, então é mole. Aí eu fez 5 viagens, eu acho Não, cinco mas, vezes. primo, a imigração, o Dom Pedro II foi no Oriente Médio em 1876. Ele visitou o Líbano, visitou Baalbek, tudo. E ele sugeriu que um dos motivos foi esse, ele sugeriu que libaneses começassem. Líbano e Síria era um país só, era só Síria, que Isso. começassem a vir para cá. Aí, nos anos 90 do outro século, que começaram a vir. Você entendeu? Aham. O grande boom dessa imigração foi entre 1895 e 1920. Então, certamente, o Amin está por aí. É. Foi Mas nessa época. isso eu sei, beleza. Mais ou menos é isso. Eu imaginei que depois de 1920 não seria. Não, não foi, não. Não foi. Eu imaginei. Só que procurar isso para trás sem afunilar um pouco mais É, é muito trabalho. Eu ia ter que ficar aqui mó tempão pegando um por mas o um. consulado vai descobrir para você. Eu É, já recebi listas imensas. Eu não sabia a data exata que o meu avô veio antes da família. Eu descobri, alguém descobriu para mim, porque eu sou meio preguiçoso para isso. Alguém descobriu que ele chegou, eu sabia que era 1913. Ele chegou exatamente no dia de Natal, no Rio. olha só, essas informações eu Exatamente vou no dia de colher também. Natal. Essas informações eu vou colher também. Isso é muito legal. Aí, no consulado que você achou algumas informações dessas, Tem né? uma lista lá, já me mandaram, eu li listas. Eu não sei se eu imprimo, depois não sei onde que eu guardei. Você entendeu? Eu guardei muita coisa, mas não sei onde que está, você entendeu? O meu avô, Salim, meu avô, né? Salim, aqui, filho do Amin, Ah, ele falava que o seu Amin veio da Síria. E que é realmente, porque era Síria. isso, Só aí, que o passaporte era turco, você sabe disso? sabia, por isso que Era chama ele de turco porque a turco. Turquia, o Império Otomano estava lá, só saiu depois da Primeira Guerra Mundial. Beleza, isso eu sei. Aí, só que aí tudo bem. Aí eu passei minha infância inteira pensando na Síria. Eu falei, pô, legal, o velho veio da Síria, legal. Só que em 2009 eu recebi uma carta do consulado. Não foi nem meu pai, acho que meu pai já estava Ah, em Natal. E aí eu ah. recebi aqui no Rio de Janeiro uma carta do consulado. Se eu gostaria de rever os meus antepassados e fazer a nacionalidade. Só que era uma Nossa, que carta delícia! mó barato, eu achei mó barato. Só que era uma carta do Líbano. Aí eu fiquei, porra, mas meu avô falava que era Síria. Aí só aí que eu acordei, falei, porra, não, Sei. aquilo ali
tudo era Síria, pô. A Palestina também. É. Aí eu peguei essa carta, não falei nada com meu pai, botei no bolso. Aí em 2009 ele fez 60 anos. Aí na Ah, festa eu levei a carta. De sacanagem, eu sabia, eles não gostam desse assunto, porque eles ficam com ah, medo, eu acho, de alguma coisa. Eles pensam assim, pô, se o seu amigo fugiu e veio para cá, não quero nem saber do livro, nem de nada. Aí sei. eu entendo e eu levo na brincadeira lá, né, deles lá. Meu pai com 2 irmãos, com 3 irmãos. Aí, nesse dia, eu levei a carta. Aí, quando chegou na festa, no comecinho da festa, eu juntei meu pai e os tios, assim, os árabes, falei, ó, agora vocês estão lascados. olha só, olha só que. Aí eu mostrei a carta assim, né, para eles, aqui, do Líbano, não sei o quê. Sabe o que eles fizeram, cara, para me Ah, sacanear? Quando eu mostrei assim, aí cada um correu para um lado, assim. Eu falei, não, não, não quero. De brincadeira, assim, não quero nem ver esses negócios aí, não, cara. Quero saber de antepassado nenhum, não. Aí todo mundo ficou rindo, mas os caras realmente fugiram de brincadeira ali daquele negócio. Mas eu ah, guardei. Eu guardei o papel, falei, uma hora eu vou correr sei. atrás dessa parada. E foi agora, no começo desse ano, que eu comecei essa Que bom brincadeira. que você começou, que bom. Agora eu tô entrando assim na família, digamos assim. Agora tô feliz de poder. É que é uma coisa só de sensação, porque papel assinado, eu acho para mim, né? Papel assinado não serve para nada. Por exemplo, eu já me sinto na nacionalidade libanesa, só de saber dessas informações todas. Eu entendo como é que é isso, porque eu sempre senti isso. Agora, beleza, eu vou assinar o papel da nacionalidade, pô, legal, mas eu não preciso, eu já ganhei, entendeu? Não. Né? Já ganhei, já Ah, gazete. eu falar uma coisa para você rir. Quando, quando eu fui lá e falei que queria certidão de nascimento, eu estava na casa de umas pessoas da família Ganã, eles falaram assim, para que você quer essa certidão de nascimento? Eu falei, porque eu quero um passaporte libanês. Eles falaram, para que você quer isso? Nós queremos um brasileiro. E você quer um libanês para quê? A Mas brasileira é até mais serviu para eu fácil. entrar no Líbano sem visto uma vez na minha vida. Pronto. Entrei com passaporte libanês uma vez. Pronto. Essa sensação eu vou ter também lá na frente. Lá na frente, se tudo der É certo, isso. vou entrar aqui, ó. Se der mole, eu vou com a minha identidade libanesa. É, exatamente. É, feliz da vida. Mas sei lá na frente. Por enquanto eu já estou feliz assim mesmo. Eu já tô. é, meu pai ficou felizão, meu pai me deu uma força. Eu falei, porra, que legal, eu não sabia dessas coisas todas. Ele começou a juntar as peças também do quebra-cabeça, Ah, que se não fosse você, a gente não juntaria, a sei, gente, a gente não saberia o nome da cidade. sei, Ninguém da minha linhagem aqui, do meu pai, dos meus tios, ninguém sabia o nome da cidade. sei. Você que falou para ele. E Ah, tem que te contar uma coisa, primo. A gente escreve Fáquira, mas no árabe caipira, sabe como é que fala? Fekere, É, fique, Fekere, fique, Fekere, Fekere. né? Vai É isso. diminuindo, né? É, eles são econômicos até nisso. É É, economizar as sílabas. igual falar Minas fala Minas. É. Minas Outra Gerais, coisa, em Minas. árabe, quando a vogal não é forte, por exemplo, Felipe, o único forte é o segundo I. Aham. Eles não escrevem o fraco, eles põem a consoante e põem um sinalzinho em cima, como se significasse o primeiro I. Eles só escrevem a sílaba forte. Mas na hora de falar, ele entende o mesmo É, som. é. Parece que é de outro mundo. Eu vou entrar na caligrafia ainda. Ah, vai, porque é muito É, bom, muito gostoso. A única parte ruim é dos R's, porque nós temos dois sons de R, eles têm 5. Tem é, uma tem, parte que você fala, mas é tudo igual, eu não estou vendo diferença, mas eles vêm. tem muito barulho que a gente não faz, que eles fazem. É, exatamente, Tem um monte. é isso. Eu vou chegar nessa brincadeira também. Eu vou chegar lá. Qual é a outra parada que eu ia te perguntar? Peraí. Que eu ia te perguntar sobre. Então, beleza, já anotei os 2 livros.
Os 2 livros. Isso você vai resolver na Biblioteca Nacional. Aí você pode até fazer xerox do Fênix, você que sabe, olha lá como é que é. Outra coisa importante desse Fênix é que queriam transformar num filme, aí um cineasta argentino interessou por isso, ele morava na Austrália. Só que ele queria que eu financiasse o projeto, eu falei, não vou financiar nada não, ué. Pô, Não vou lógico, financiar. tu tem que ganhar dinheiro, pois é. Exatamente, ainda vou financiar, não quero. Que ideia. É. Que ideia, mano. É. Então beleza, já anotei aqui que tem um filme, que tem a ideia de um filme também, que ela pode ser. Pô, beleza. Ó, isso você pode ficar tranquilo que eu vou dar continuidade em todas essas coisas, porque isso me dá uma alegria e essa coisa artística que você tem de escrever o livro. Você é médico, né? Eu faço a capa de todos os meus livros. Então, a capa é minha. Pô, Só que não parece, médico. porque quem monta não sou eu. Eu falo, eu quero isso, isso e isso. Ah, tá. A ideia é sua. Então, a ideia. Então, você é médico. Sou. Tu é artista e escritor. Escritor do artista e escritor. Essa coisa veio comigo assim. Eu sou músico, eu não sou músico formado, mas eu sei tocar violão, guitarra, baixo. Aprendi sozinho. Que bom! E eu acho que eu sei tocar direito. Eu sou professor de educação física aqui no Rio de Janeiro. Eu me formei aqui na UERJ. E o meu corpo, eu tenho uma habilidade do corpo que, pô, não é porque eu treinei nada, é porque já veio comigo uma bagagem de genética de. Sei. Tem uma facilidade. Eu tenho 1,69 m, eu sou baixinho. Eu tenho uma facilidade, então nos esportes eu tenho facilidade. Eu virei faixa preta de jiu-jitsu. Nossa! E com a música eu tenho uma facilidade assim. Então, essas coisas eu acho que veio lá do Oriente Médio, lá da nossa área lá. Porque tem muita história de... O meu pai, por exemplo, o meu pai é matemático. Ele se formou em matemática antes de ser militar. Então, todas essas coisas eu acho bem... Uma veia artística tem ali que veio daquele lugar. Que aí alguns refletem de uma maneira, outros refletem de outra. Você vê, a minha filha é desenhista. A minha filha mais nova desenha, que é uma beleza. Aprendeu sozinha também. De onde veio esse negócio? Isso é muito legal. O primo, eu não quero te atrapalhar mais não, primo. Não se preocupe, mas você me pergunta sempre o que você quiser. Fuça nas fotos do Facebook. Se tiver dúvida sobre alguma coisa, me pergunta. E quando você quiser ligar, marca e a gente conversa de novo. Para mim é um prazer. E vai na Biblioteca Nacional que você resolve tudo, você vê os 10 livros lá. Isso, já anotei tudo aqui, beleza. Pô, obrigado, primo. Pô, de nada, eu estou às ordens, pode crer. Tá bom? Valeu, um grande beijo para você, para quem estiver aí com você. Também. Para os seus filhos. Tá? Então, vamos fazer muita arte ainda. Eu te procuro, tá? Um grande beijo. Querido, com todo prazer, viu? Fica com Deus. Tchau. Obrigado, você também. Um beijo.